Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, eu desejo a todos uma boa noite. Desejo também que cada um, onde quer que esteja, possa sentir o nosso abraço caloroso e fraterno, sentindo-se envolvido por esse sublime sentimento de amor universal. Neste momento, convido a cada um para que juntos possamos, através da prece, nos conectar com o nosso Pai Maior, nos conectar com Deus, o nosso Criador. Neste momento, para brindarmos esse início do Evangelho e Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense, convido a todos através da oração em serviço de Emmanuel. Ele nos diz assim: Deus da eterna bondade, ensina-me a viver, a doar do que eu tenha, sem contar o que faça, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros, sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumo e a atender e entender que nos dás o que julgas melhor. Através dessa pequena mensagem, oração em serviço de Emmanuel, pedimos permissão da espiritualidade amiga para que possamos iniciar o nosso Evangelho de hoje, direcionando os nossos pensamentos e as nossas vibrações de envolvimento amoroso a todos aqueles que necessitam do amparo do Mestre Jesus. Que a espiritualidade amiga possa se fazer presente em cada lar, levando os fluidos reparadores necessários à nossa saúde física e espiritual. Por isso te agradecemos, Senhor. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Chegou a hora do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, Sede perfeitos. Item 8, a virtude, 1 e 2 parágrafos. A virtude, em seu mais alto grau, comporta um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. É adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura d'Ars era virtuoso. E muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Se eixavam na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmo. É a virtude assim, compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que
que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai de vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Olá, queridos irmãos, vamos refletir a respeito da leitura do Evangelho, que vem nos esclarecer sobre o que é a virtude, enumerar as qualidades do homem virtuoso e nos alertar sobre a necessidade de desenvolvê-las dentro de nós. A virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem, ou seja, a bondade, a caridade, o trabalho, a moderação, a modéstia. Todas essas são qualidades de um homem virtuoso. Infelizmente, frequentemente as nossas virtudes são acompanhadas por enfermidades morais, devido à nossa própria imperfeição, que acaba por prejudicá-la. Aquele que exibe as suas virtudes não é virtuoso, pois uma das principais qualidades do homem verdadeiramente virtuoso é a modéstia. Ele não exibe as suas conquistas, não dá vez ao orgulho e foge das multidões. Geralmente, suas características são observadas e não exibidas. Temos aí na humanidade diversos exemplos de pessoas que passaram pela existência terrena e, mesmo sem se vangloriar, tiveram atitudes dignas de homens e mulheres virtuosos. São desconhecidos muitas vezes para o mundo, para a sociedade, mas são bem conhecidos para Deus. Todos os homens de bem que praticavam verdadeiramente o amor com desinteresse completo e esquecimento de si mesmos, são notados pelo nosso Pai Celestial. A virtude, portanto, meus irmãos, verdadeiramente compreendida e praticada, sim, não apenas nas palavras, devemos buscar modificar as nossas atitudes, a fim de que elas possam demonstrar a construção dessa virtude. E essa mensagem nos convida a isso, a desenvolver essa virtude cristã, espírita, afastando de nossos corações os pensamentos de orgulho, de vaidade, de amor próprio, que nos afastam das belas qualidades. Lembremos também de fazer a nossa construção íntima em relação às nossas virtudes, mas sem exibi-las. Deixemos que as nossas atitudes na prática do bem sejam desinteressadas e sejam notadas por si mesmas. Portanto, devemos construir em nós o sentimento de caridade, de amor ao próximo, sermos bons, humanos e benevolentes para com todos, depositar fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, ter fé no futuro, encontrar satisfação nos benefícios que podemos espalhar e nos serviços que podemos prestar aos nossos irmãos, e não alimentar em nós nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança, construindo virtudes reais e não imaginárias, construindo a nossa casa interior, bem alicerçada, buscando a perfeição que um dia atingiremos, que possamos receber essa mensagem em nossos corações e que possamos a cada dia dar um passo em direção à nossa evolução espiritual, através dos ensinos e os exemplos que Jesus, nosso mestre e amigo, nos deixou. Muita paz a todos.
Boa noite, queridos irmãos. Prece de fluidificação. Peço aos bons espíritos, mensageiros e bondosos, que sejam colocados fluidos de energias balsâmicas, positivas, que ao ingerirmos de nossas águas, venhamos sentir uma paz interior, a paz mental, que sejamos curados de nossos males físicos e espirituais. Agradeço a presença dos espíritos bondosos, agradeçamos a presença de Jesus misericordioso. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.